Olá a todos, eu sou o Leonardo Utamarte e esse é mais um vídeo para o meu canal Luneta no Escuro. Dessa vez eu vou falar a respeito de um filme chamado A Baleia, né, The Whale, de 2022, mas que ganhou popularidade esse ano, né, estreou em muitos países. E, bem, esse é um vídeo, e esse filme do Darren Aronofsky, A Baleia, eu assisti ontem à noite e acaba que esses vídeos que eu estou fazendo, que eu estou começando a fazer aqui no YouTube, acaba sendo como uma espécie de diário cinematográfico, né? Eu estou falando de filmes que eu assisto no dia anterior e no dia subsequente eu faço comentários breves, sem grande elaboração, né? Sem grande preocupação com uma estrutura com uma estrutura crítica, efetivamente crítica, né? Basicamente comentários, né? E minhas são impressões, né, que eu tive sobre o filme. E até porque o filme é muito interessante, né? Talvez eu não fale de todos os filmes que eu assisto, né? Porque tento assistir pelo menos um filme por dia. E talvez eu provavelmente não vou fazer um vídeo por dia, porque nem todos os filmes que eu assisto acredito que vale a pena comentar a respeito, né? Ou talvez eu não tenha propriedade para comentar a respeito, enfim. Mas o filme A Baleia, né? O que basicamente você observa, o que conta a história, né? A história é basicamente de um professor, ele é professor de inglês, que já não trabalha mais fisicamente, ele trabalha através da internet, né? E ele dá aulas para alunos, basicamente ensinando como fazer redação, né? Como criar textos dissertativos. E esse é o ponto mais interessante do filme que me chamou a atenção, que me impactou, assim, que me interessou, né? Porque eu tenho um gosto pela escrita, né? Pela atividade de escrita, de escrever e tal. Então, esse professor ele sofre de obesidade mórbida, né? Ele está basicamente morrendo mesmo, efetivamente ele fala, né? Porque o tanto de comer, se alimentar, acaba se alimentar de maneira com porcarias, né? Bobagem, né? Fast food, acaba que ele está à beira da sepultura, né? Ou seja, e o filme é muito efetivo em demonstrar, né, o quão desgraçado ele se encontra, né, na sua estrutura, né, no seu sobrepeso, ele mal consegue andar, né, se arrasta, né, com uma cadeirinha de apoio, às vezes na cadeira de roda, e ele é todo suado, a barriga, nossa, vai até o chão. Quando se levanta assim, é aquela desgraça, né? Uma coisa horrorosa, né? Repugnante, né? Realmente uma coisa repugnante de se ver e triste, né? E, e o filme ele adota, por essa razão, acredito, né? Ele adota uma tela que é chamada tela 4x3, né? Que se difere da widescreen, né? Que no caso seria 16:9, né? E por que o filme faz isso? A primeira coisa que me chamou a atenção, né, ao assistir o filme foi isso, né? Ao iniciar, porque você já vê a tela, né, como os filmes atualmente serem produzidos com essa tela, né, 4x3, que é uma tela antiga, versões quando muitos filmes iam para o cinema, mas também era pensado na exibição na televisão, né? Então adotava-se muito essa proporção, né? Então, então eu fiquei pensando e acredito que, assim, minha interpretação, a escolha se deu para poder enfatizar mais o corpo do protagonista, né? Que é o Charlie, né? Que é cujo ator que é famoso ator, né? Que fez vários filmes no passado, mas passou um tempo não fazendo mais filmes, né? Chamado Brenda Fraser, né? Parece o nome do diretor. Então acredito que a proporção de tela se deu justamente para poder, porque o corpo do ator, né, do Brenda Fraser, ocupasse
toda a tela, né? Ou seja, para reforçar o trabalho de maquiagem, o esforço do ator que ele teve que ganhar peso, né? Ele ganhou muito peso para poder fazer o filme, parece que foi em volta de 100 quilos, assim, que ele ganhou a mais. E somada a maquiagem toda, né? O trabalho de figuração que fez realmente uma coisa repugnante, assim, né? E realista, né? Você se impacta com o filme é o tempo todo mostrando as dificuldades do protagonista de se locomover por dentro de casa, né? Aliás, o filme se passa só dentro de uma residência, né? Que faz lembrar vários outros filmes, né? Depois dou referências de outros filmes também que se passam no mesmo cenário e tal. Tem muitos outros casos. E o filme é isso, tem o conflito dele, do Charlie, né? Com a sua filha que chama Ellie, que é ali que é interpretada pela atriz que faz a Max no Stranger Things, né? E a Ellie parece uma versão justamente da Max, só que mais exagerada, né? Ou seja, é uma adolescente que no filme tem 17 anos, mas parece ter uns 14, assim, né? Tão insuportável que é a menina, né? Ou seja, ela odeia o pai porque o Charlie, a abandonou quando ela tinha 8 anos, né? Agora tem 17 e volta a revê-lo, a visitá-lo, porque ela precisa de ajuda no trabalho da escola e redação e também tem interesse em pegar dinheiro do pai, né? Enfim, é um dilema do filme, mas assim, o filme tem coisas muito mais impactantes, muito mais dignas de reflexão, né? O Charles é um homem esperançoso, bondoso, né? Quer dizer, ele vê a bondade nas pessoas e tal, tem esperança nesse sentido, né? Enquanto sua filha a odeia e tal, ele ama ela de todo jeito. E o filme fala basicamente e usa da bondade dele para refletir a respeito da própria escrita, né? Ele como um professor de inglês que ajuda alunos, que dá aulas online para alunos, né? Que tem dificuldade na escrita de redação, né? Nos Estados Unidos há toda uma tradição, né? De cursos de escrita criativa, cursos de redações, cursos de literatura. E ele é um desses, né? Ele trabalha e reflete sobre isso, né? E a sua casa realmente é repleta de livros. Ele menciona é muito importante, né? O livro Moby Dick, né? Que é um clássico da literatura americana e é sempre referenciado por várias razões que o filme vai abordar. E acho muito interessante. Tem um trecho do filme que me marcou, assim, me impactou quando ele fala da importância, quando ele se revolta contra a sua própria vida, né? E começa a comer e se engolir de comida, que aliás é uma cena, sabe, dá repugnância total, assim, de ver o filme ele se enchendo a boca, depois vomitando e tal. Aí, certa hora ele abre o notebook e manda uma mensagem para todos os seus alunos, né? Dizendo assim, ó, detonando, né? Mandando palavrões e fala da importância de se escrever uma coisa sincera, né? Essa palavra sinceridade, né? É muito importante para isso, né? Porque ele tem uma redação que ele admira muito, que é justamente a redação que foi feita pela filha dele, né? Que é a Ellie, né? E que ele admira muito essa redação, embora feita por uma criança, né? Feita pela criança, sobre o livro do Moby Dick, né? Justamente porque há um aspecto de sinceridade na redação, né? Então ele ressalta, o filme ressalta isso, né? E dá essa importância na escrita, né? Se você escrever um romance, escrever uma frase, escrever uma redação, escrever o que seja, com o princípio da sinceridade sempre, sabe, inerente à escrita, né? Procure ser sincero naquilo que você, ao invés de ficar enfeitando, ao invés de ficar teorizando, né, sobre isso, né? Isso para mim foi o mais fascinante
de clareza que eu pude absorver do filme, né? Até porque eu acredito que quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre procuro a sinceridade, né? Mais do que tudo, né? Há uma força, né? Uma força expressiva de significado quando você se escreve com algo de querendo dizer aquilo que lhe é mais sincero, né? Lembra muito também uma frase de um filme, o filme chamado Manifesto, que é um filme de 2015, não me lembro do nome do diretor, da diretora, sei lá, que ressalta que o filme é um relato, né? É um monólogo de uma mulher que faz uma mistura de todos os manifestos artísticos das vanguardas modernas do século XX, né? Que houveram, né? Então ela faz um retalho assim de manifesto, retalha todos os trechos de manifestos e constrói tudo um monólogo em forma de filme, né? Filme de longa-metragem. Então, tem a famosa frase, né? A arte exige verdade, não sinceridade, né? Que vai ao contrário do que a mensagem que o filme transmite, né? Ou seja, na literatura, na escrita, é preciso a sinceridade, né? Não a verdade. Ele não nega a verdade. Se a gente pensar a verdade em termos objetivos, né? Como enunciado que corresponde um enunciado corresponde ao fato, né? A um fato objetivo, então tá aí a verdade. Mas não se trata disso, né? Se trata da sinceridade, independente da verdade, né? Então, e é uma coisa que é importante refletir sobre isso, né? Eu sinceramente valorizo, né? Eu gostei dessa mensagem do filme, porque eu valorizo a sinceridade. Porque todas as vezes que eu reli alguma coisa que eu escrevi, eu percebo que eu acabo gostando muito mais daqueles textos em que eu fui extremamente sincero, né? No momento, assim. Pode até ter um princípio meio inválido, assim, né? Pode até haver contra-razões ao argumento, né? Mas foi um texto que eu escrevi com extrema sinceridade, isso causa um impacto, né? É muito difícil eu como uma pessoa que já escrevi muito, né? É muito difícil a pessoa reler um texto antigo e gostar, né? Principalmente quem é jovem, né? Gostar do que escreveu, né? Ainda que eu tenha trabalhado muito naquele texto durante a época que eu escrevi, eu acabo não gostando tanto. Mas quando se escreve com sinceridade, né? Você, por mais que você não concorde com aquele pensamento, você se impacta, né? Muito mais. E é bizarro você se impactar com o próprio texto que escreveu, porque você esquece, né? E você se admira, né? Nossa, né? Será mesmo que eu escrevi isso, né? Então é isso, né? Essa foi a principal reflexão que me marcou, assim, que o filme me marcou, né? Foi esse questionamento, né, a respeito da escrita. Mas o filme eu percebi referências, assim, não sei se foram se foram se foram pensadas, né? Se o diretor pensou realmente ou se foi de maneira implícita, né? De maneira inconsciente por parte do diretor. Enfim, pelo menos assim, no que diz respeito ao cenário, né? Ou seja, a história se passar num ambiente fechado, de clima frio, de clima chuvoso, no caso, né? No caso desse filme, de clima chuvoso, me lembra muito o filme Os Oito Odiados, né? Que é do Tarantino, o filme de 2015, né? Lembro muito isso nesse sentido, né? Embora também os Oito Odiados haja cenas fora do cenário claustrofóbico. Aqui não há cenas muito fora, assim, mostra rapidamente assim, né, na varanda da casa, né? Mas há aquilo, né? A chuva sempre constante, o frio, a escuridão e tal. E acaba sendo meio confortável. Eu acho esse tipo de filme de meio que te deixa meio mais, dá um senso de conforto, né? Ficar ali e tal. Outro filme que lembra um pouco também, que também se passa no mesmo cenário, é o filme Deus da Carnificina, né? Justamente por isso, porque se trata que é um filme que é baseado numa peça teatral, assim como o filme A Baleia, e se passa num único cenário ali, né? Então,
Acho que essa semelhança, sim, eu acho que demais eu não me lembro, né? Não me lembro exatamente. Que é um filme brutal, o filme Deus, a Carnificina, né? Que é dirigido pelo Roman Polanski, né? Um grande diretor, assim como o Aronofsky. Enfim, também outro filme que eu acredito que foi uma referência, talvez implícita, não sei, foi o filme A Morte de Luís XIV, que é de 2016, esse filme, com aquele ator, né, o Jean-Michel Lode, se não me engano, acho que é assim o nome dele, que é francês, assim, que fez parte ali do movimento da Nouvelle Vague francesa, foi o ator que cresceu ali lá do, do Truffaut, né, que interpretou a trilogia na saga, né, enfim. E o filme A Morte de Luís XIV é um filme que, assim, é brutal, assim, realmente também, né, é um filme extremamente lento, vai mostra a situação extremamente desagradável do Luís XIV, né, que foi rei do, dos últimos reis lá da França, né? Morreu assim, vegetando na cama, assim, idoso, realmente idoso e tal. Luís XIV, inclusive, foi o que nomeou o estilo, né, o estilo artístico, né, chamado de rococó, né. Era rococó, então o estilo Luís XIV, né, que era a famosa peruca que os homens usavam, se enfeitavam, passavam maquiagens, usavam tamancos e tal. Esse período é chamado de período de estilo, né? Esse estilo chamado de estilo Luís XIV, então rococó. Isso é uma curiosidade, né? Mas enfim, a semelhança é muito, né? Ou seja, é um filme extremamente sofrimento. Você vê o cara se degradando. No caso da morte de Luís XIV, né? O Luís XIV não tinha hospital, era um período antigo, ele era cuidado ali como dava, né? Nesse caso do filme A Baleia, o personagem se recusa a ir para o hospital, né? Por razões que, se eu falasse, eram spoilers demais. Eu já falei vários spoilers aqui, mas enfim. Ele sofre por uma razão, né? Por a perda que ele teve, uma perda que ele teve. E acabou desenvolvendo esse hábito, né? Esse hábito de comer em excesso, né? Enfim. Essas foi minhas reflexões, minhas impressões sobre esse filme, A Baleia. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreve no canal. Sou Leonardo Tamarte, né? Aqui, mas o canal se chama Luneta no Escuro. E em breve eu farei mais reflexões sobre outros filmes que achar interessante e achar que merecem serem refletidos, né? Não serão vídeos diários, mas eu vou pensar como uma espécie de diário, né? Ou seja, eu vou registrar aqui filmes que eu acredito e falar sobre filmes que eu assisti um dia anterior e que merecem ser revistos, merecem ser refletidos. É isso. Obrigado.